Sejam muito bem-vindos hoje ao terceiro episódio do podcast do Eco Medical Center e Agora Doutor. Lembrando que o Eco Medical Center é um centro médico com mais de 30 especialidades médicas, já temos quase 200 profissionais no corpo clínico. A ideia é chegar até o final do ano com 240 profissionais e fica localizado na Água Verde, na Rua Goiás 70. Caso queira entrar em contato para agendar uma consulta, agendar um exame ou tirar qualquer tipo de dúvida, nosso telefone é 3123-6550. Vocês podem também acompanhar todas as novidades que a gente vem postando nas nossas redes sociais, assim como tirar dúvidas ou mandar perguntas para esse programa, que é @ecomedicalcentercwb. Vai ser um prazer muito grande ter vocês com a gente aqui hoje, novamente nesse programa. Lembrando que o tema hoje vai ser a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o foco da campanha agora do Outubro Rosa. Então, o Eco não poderia ficar de fora desse tema tão importante. E hoje temos aqui conosco profissionais que fazem parte do corpo clínico. À minha direita, o Dr. Cleverton Spaltz, que é mastologista do Eco Medical Center, doutora Jainara Morari, que é ginecologista e atua na área de ginecologia regenerativa, funcional e estética, e a doutora Raquel Cristina Skripczak, acho que falei certo, oncologista clínica. Então, mais uma vez, é um prazer muito grande ter vocês aqui. A gente sabe que o tempo de vocês é dedicado no consultório, então é muito difícil tirar vocês de lá. Então, já fica aqui o meu agradecimento em nome de todo o corpo clínico do Eco Medical Center, de todos os profissionais, por estarem aqui com a gente hoje. Eu vou abrir um pouquinho da pauta agora para vocês se apresentarem. Logo em seguida, a gente já começa aí a trazer umas perguntas para ir esclarecendo ao público de casa. Dr. Cleverton, vamos começar por você? Vamos lá, boa tarde. Eu sou Cleverton Spaltz, sou médico mastologista, tenho formação em mestrado na Universidade Federal do Paraná e atuo aproximadamente 20 anos no ramo da mastologia. Perfeito. Doutora Raquel? Olá, boa tarde, eu sou Raquel, sou oncologista clínica. Eu iniciei minha formação na Universidade Federal do Rio Grande, fiz medicina lá. E aí fiz minha primeira especialidade, que foi clínica médica, também na mesma universidade. Depois eu fiz oncologia clínica no Hospital Erasto Gertner e eu me dedico principalmente em pacientes com neoplasia maligna da mama. O que quer dizer? Aí eu começo a brincar aqui e trazer para o português. Eu tenho ênfase hoje em pacientes com câncer de mama. Perfeito. A minha rotina do dia a dia. Perfeito. É uma rotina bem dura, né? Mas é muito bonito essa profissão de vocês, trabalhar com oncologia, porque todo mundo fala da parte chata da oncologia, mas só quem está no dia a dia sabe o que é um paciente que é curado, né? Então, se não fossem vocês, a gente só teria a parte ruim da história. Doutora Jainara, por favor. Eu sou Jainara, eu sou ginecologista e obstetra. Eu estudei na Faculdade de Medicina em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Então, já sou formada há 11 anos e fiz ginecologia e obstetrícia ali em Campo Largo, aqui na cidade da região metropolitana, no Hospital do Rocio. E sou formada há 6 anos. A obstetrícia eu parei, já tem algum tempo, claro, como a maioria dos nossos colegas gineco-obstetras. E fico só na ginecologia e hoje em dia atuo nessa área de ginecologia regenerativa com ênfase nas tecnologias. Perfeito. É importante aqui frisar para vocês de casa a ideia da gente trazer um corpo clínico, né, composto por uma ginecologista, mastologista e oncologista. É porque quando a gente fala do Outubro Rosa, que fala-se do câncer de mama, a gente não tem como deixar a saúde da mulher de fora desse tema. Então a ideia é que ao longo desse programa, as perguntas elas vão permeando e a gente fale da saúde da mulher como um todo. E aí trazendo-se um pouco para a realidade do Eco Medical Center, como a gente é um centro médico que tem o atendimento integrado, esse é o principal propósito hoje do Eco Medical, o paciente poder ir lá e resolver tudo num só lugar e o corpo clínico também, com essa proximidade com os colegas, poder dar um tratamento para o paciente integrado. Então, seja a parte de diagnóstico, a parte de consulta, a parte de pequenos procedimentos ou exames, o paciente vai ter acesso, já tem hoje acesso a tudo isso e a gente atende os principais planos de saúde. Então, vem para o Eco, vem conhecer a gente que vocês vão ter uma surpresa muito bacana. Falando um pouco sobre o tema de hoje, o câncer de mama ocupa a primeira posição entre os tipos de câncer que mais mata mulheres no Brasil e que mais apresenta mais casos anualmente. Então, ao longo das perguntas, eu quero que vocês venham trazendo para a gente alguns dados estatísticos. Vamos falar sobre esse assunto que ele é essencial, né? Não só em termos de número, mas falar sobre cura, sobre tratamento e prevenção. E vamos conversar agora fazendo algumas perguntas, tá? Primeira pergunta que a nossa equipe aqui montou para o dia de hoje. Doutor, vou começar pelo sentido anti-horário, tá? Doutor, eu tenho 2 filhas de 14 e 17 anos. A partir de qual idade é recomendado iniciar um acompanhamento com profissionais da mulher? Tá. Essa é uma pergunta importante que sempre é feita, principalmente em relação
Existe uma rotina que a gente faz, que é a partir dos 40 anos de idade que a mulher deve fazer sua mamografia anual. Existem algumas situações que fazem com que a gente consiga ou oriente os pacientes a fazer uma fase mais precoce, que são pacientes que têm histórico familiar, por exemplo, uma mãe com câncer de mama, uma irmã com câncer de mama. Hoje, é uma coisa importante a gente discutir, às vezes, os testes genéticos nessas famílias de risco, que nós podemos iniciar um rastreamento a partir dos 25 anos, dependendo do caso das alterações genéticas. O que é o caminho mais adequado, mais natural, para que essa mãe leve as suas filhas? Na ginecologista, né? É a ginecologista que é o profissional, é a porta de entrada de todo esse cuidado, essa prevenção, essa atenção, né? Uma mãe de rotina não deve levar uma filha no mastologista ou na oncologista clínica, deve ir no ginecologista. A ginecologista que vai orientar, vai fazer a avaliação, vai estratificar esse risco e vai orientar a melhor maneira de cuidar de cada uma de forma personalizada. Perfeito. E aí, já pegando um pouco desse tema de criança, eu tenho 2 filhas meninas, então sempre gosto de trazer para a minha realidade, e aí são minhas dúvidas como pai mesmo aqui. Falamos sobre essa idade ideal e começando então pelo ginecologista, seria o primeiro caminho onde essa criança vai ter um contato com um profissional. Existe hoje um alto índice de câncer de mama em crianças? Isso é comum? Isso é algo muito raro? É porque às vezes a gente está com o pai em casa e fala, minha filha está com uma dor, um caroço no seio, ali 13, 14 anos de idade. O que isso pode ser e qual a recomendação para esse pai ou para essa mãe? Não, a incidência de um câncer de mama, ela começa a aumentar a partir dos 40 anos de idade, daí o racional de, na maioria das mulheres, a gente orientar o rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Uhum. É lógico que nós temos cânceres de mama em idades mais precoces, históricos de famílias de risco, alterações genéticas, mas mesmo assim, um câncer de mama abaixo dos 20 anos é raríssimo, né? Quando uma menina, uma mulher, logo depois da sua adolescência, percebe algum nódulo, percebe uma dor na mama, ela deve ir ao ginecologista, ela deve ser examinada, ela deve ser avaliada, mas dificilmente nós vamos estar diante de um câncer de mama. Uhum. Por isso que é importante, desde que da adolescência, desde que a mulher menstrue, desde que ela comece a ter a sua atividade sexual, ela seguir com o ginecologista, porque todas as alterações são vistas, todas as orientações são dadas. Então é muito comum, às vezes, a gente receber no consultório uma mãe trazendo uma filha de 17, 18 anos com muito medo de ter câncer de mama, né? A gente, claro, faz a avaliação, mas é muito raro que você tenha um diagnóstico tão precoce de um câncer de mama. Então a porta de entrada, sim, é o ginecologista. Perfeito. Bom, agora seguindo com a pergunta aqui para a doutora Jainara, o paciente está falando o seguinte, doutora, faço autoexame toda semana e nunca notei nada diferente. Quando é a hora de fazer uma mamografia? Então, isso do autoexame, na verdade, nós indicamos como de uma forma de autoconhecimento da mulher, né? Ele não é uma maneira preventiva, como até muitos diz, né? Como tem essa grande campanha do autoexame durante o Outubro Rosa, se toque, é uma prova de amor, e na verdade não deixa de ser, mas de uma maneira que seja de autoconhecimento dessa mulher. Uhum. Isso de maneira alguma descarta que a gente faça um exame clínico e, nesse caso, em alguns casos, a indicação do exame de imagem. Uhum. A mamografia a gente indica ali a partir dos 40 anos. Infelizmente, ainda pelo Ministério da Saúde, eles recomendam que seja a partir de 50 anos, sendo que a gente tem um grande número de diagnósticos abaixo dessa idade, entre 40 e 50 anos. Isso é uma questão de saúde pública, né? Sim. Questão de custos do governo, mas a recomendação é que seja a partir dos 40 anos. E antes, nos casos dependendo do tipo do rastreio dessa mulher, né? Uhum. Qual o risco dessa mulher. Então, se tem histórico na família ou não. E lembrar que isso o que é a prevenção e o que é o rastreio da doença, né? Sim. A prevenção é tudo aquilo que a gente pode prevenir de ter um câncer. A mamografia não é uma prevenção, ela é um diagnóstico precoce que realmente vai ajudar nessa estatística de avanço da doença ou não e de cura dessa mulher.
Sim. E a prevenção são todos os outros métodos que a gente pode utilizar, principalmente o estilo de vida. Então, a atividade física, controle de obesidade, isso já reduz, a obesidade reduz 30% do risco de câncer de mama. Aí sim está na maneira preventiva da gente se cuidar, não só no autoexame, né? Então, isso é um autocuidado, mas cuidar da sua saúde, do seu estilo de vida é o que realmente vai prevenir em uma porcentagem muito alta para essas mulheres. É legal isso que a doutora está tratando, acho que o doutor vai complementar, mas todos os programas que a gente vem fazendo aqui, independente da especialidade ou subespecialidade, fala-se nisso, né? Estilo de vida, alimentação e prevenção. Então, você que está em casa, não deixe de se cuidar preventivamente. O ECO também atua nessa medicina preventiva. Vai ser um prazer ter vocês lá com a gente. Doutor, pode complementar, por gentileza? Não, só complementando o que a Jainara falou, existe um protocolo realmente do Ministério da Saúde que preconiza fazer a partir dos 50 anos. Isso tem um racional, porque se você for pegar as estatísticas americanas e europeias, só 25% dos casos de câncer de mama acontecem antes dos 50 anos, 75% após os 50 anos. Mas se nós formos pegar as estatísticas brasileiras, 39% dos casos de câncer de mama são diagnosticados abaixo dos 50 anos de idade. Então, nós não temos como fazer um programa de rastreamento eficaz se eu deixo praticamente mais do que 1/3 das minhas mulheres com câncer de mama fora desse programa de rastreamento. Tanto é que é uma voz uníssona entre a Sociedade de Ginecologia, a Sociedade de Mastologia, a Sociedade de Oncologia, que para as mulheres brasileiras o rastreamento deve ser feito a partir dos 40 anos de idade. Isso é uma coisa que a gente tem que enfatizar muito. Isso independente de ter algum diagnóstico anterior na família? Não. Ou se tem um diagnóstico aí mais cedo ainda é recomendado? Independente do diagnóstico anterior e dependendo da idade do diagnóstico, mais cedo. A gente tem por premissa orientar que os familiares comecem a fazer os exames de rastreio 10 anos antes daquele familiar que teve em idade precoce. Por exemplo, uma mãe que teve um câncer de mama aos 45, a gente orienta que as filhas comecem aos 35 e assim sucessivamente. Então, para uma mulher que não tem nenhum histórico de câncer de mama da família, ela deve começar a fazer sua mamografia aos 40 anos de idade. Perfeito. Eu acho que, dependendo também, se você tiver uma história pessoal, familiar, hereditária, a gente também pode fazer um aconselhamento personalizado. Então, tem algumas síndromes genéticas, por exemplo, a síndrome de Li-Fraumeni, que a gente deve iniciar o rastreamento mais cedo. Inclusive, a gente discute aos 20, 25 anos. O próprio BRCA também a gente deve iniciar mais cedo. Então, dependendo da síndrome genética de predisposição da família, a gente vai iniciar antes também. Doutora, aí só para a gente falar um pouco aqui do público leigo, o que seria essa síndrome, como ela é identificada, existe algum sinal que o paciente sente e que pode ser essa síndrome? Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas assim, normalmente você vai pensar numa síndrome genética naquela família que já tem uma história, seja de câncer de mama ou de outros tipos de câncer, que você consegue agregar em alguma síndrome genética de predisposição. Partindo disso, a gente vai fazer um aconselhamento, vai fazer um teste genético, que hoje em dia a gente utiliza muitos painéis NGS, para a gente tentar fazer múltiplos genes, a procura de múltiplos genes. Quando a gente encontra alguma alteração, e essa alteração ela é possivelmente relacionada àquele câncer, que gerou o câncer, a gente chama ela de patogênica. A partir disso, a gente vai fazer um aconselhamento na paciente que tem essa alteração e na sua família. Entendi. Então, como se fosse uma biblioteca que vai juntando um monte de dado, criando estatística em cima disso, e através desse teste você pode, aí muito precocemente, antes de qualquer manifestação, fazer esse acompanhamento. Eu acho que é importante a gente falar, por exemplo, no mundo, a estatística de câncer de mama, a gente sabe que 10% dos cânceres de mama, eles são hereditários, são herdados geneticamente, de pai para filho, tá no DNA da pessoa. Perfeito. No Brasil, a nossa estatística é um pouquinho diferente. Hoje a gente tem dados, um estudo bem recente, né, que avaliou mais de 6.600 pacientes brasileiras com câncer de mama, e a gente chegou à conclusão de que no Brasil, 20% das pacientes com câncer de mama têm síndrome genética hereditária. Ou seja, elas nasceram com essa alteração germinativa, a gente chama, está em todas as suas células e elas podem passar, inclusive, para seus filhos, né? Então, hoje no Brasil, a gente sabe que tem algumas mutações genéticas igual à estatística mundial. Então, o mais comum é mutação num gene chamado BRCA1, que é igual à estatística mundial. Em segundo lugar, BRCA2.
igual à estatística mundial, mas no Brasil, em terceiro lugar, a mutação mais comum é num gene chamado TP53, que ele codifica uma proteína, que é a proteína P53, que codifica esse gene supressor tumoral. Então, quando você tem essa alteração, você tem uma predisposição desde que você nasce a ter vários tipos de câncer, e o mais comum é câncer de mama. Então, são pacientes que têm câncer de mama muito precocemente, muito cedo. Então, às vezes com 20 anos, 30 anos, elas já vão ter uma predisposição e já desenvolvem um câncer de mama. Essa síndrome, no Brasil, foi disseminada no século XVIII por um tropeiro. Então, era uma única pessoa, os tropeiros, eles vinham lá do Rio Grande do Sul, eles passavam nos vilarejos a cavalo. Então, como eles iam a cavalo, cada dia eles paravam um vilarejo para descansar, né, para se alimentar. E tinha um senhor que tinha essa alteração genética, que não manifestou nada, ele não tinha câncer, mas ele teve em cada vilarejo uma família diferente. Então, ele foi no Rio Grande do Sul, que ele disseminou, Santa Catarina, Paraná, até Sorocaba, São Paulo. Hoje, temos mais de 400 mil pessoas identificadas no nosso país com essa mutação genética de predisposição ao câncer. Então, são pacientes que têm câncer de mama, são pacientes que nascem já com algumas alterações, carcinomas na suprarrenal, que é uma glândula em cima do rim, sarcomas, que são tumores mais agressivos. Hoje a gente tem também a nossa corte brasileira, que identificou que tem muito câncer de pulmão, na síndrome de Li-Fraumeni, câncer de próstata. Então, no Brasil, hoje a gente tem essa incidência maior, principalmente na região sul, de câncer de mama por conta da síndrome de Li-Fraumeni. Caramba, e agora eu fiquei curioso, esse tema já gostei. Eu gosto da polêmica porque gera mais dúvida. Como é que faz esse exame? Como é que se busca fazer o exame genético, eu imagino, que possa ser feito para identificar esse ou outros tipos de, vamos dizer assim, de desvios genéticos? Tá. Normalmente, o paciente precisa passar por um profissional que está preparado a fazer um aconselhamento genético. A gente prefere sempre fazer o aconselhamento de um paciente que tenha câncer e não dos seus familiares, para procurar nele a alteração genética. Então, a gente senta, faz um heredograma, que nada mais é do que um desenho da família, das alterações, dos tumores que eles têm na família, e a gente faz um teste genético, que pode ser tanto de sangue, quanto do DNA da saliva do paciente. Então, a gente pode fazer um painel que vai procurar múltiplos genes, ou a gente pode fazer um sequenciamento de um gene específico. Eu tenho um desenho da família que me faz pensar muito na síndrome de Li-Fraumeni. O paciente tem uma história de que realmente mora no caminho dos tropeiros. Posso fazer só a pesquisa dentro do gene TP53. Então, vou lá, vou abrir ele, vou fazer todo um mapeamento do gene por PCR. E aí eu posso procurar também algumas alterações, que eu vou utilizar um outro teste, que é o MLPA. Pequenas deleções, duplicações também. Então, eu posso ir só nesse gene ou procurar múltiplos genes por um painel NGS. Interessante. Então, de saliva ou sangue. Como a tecnologia vem avançando, né? Muito. Impressionante. E aí o tratamento precoce, a chance de cura, né, muito maior. Existe um estudo no Brasil, inclusive, hoje em dia, que avaliou esses pacientes que têm essa síndrome de Li-Fraumeni, eles devem fazer rastreamento anual com ressonância de corpo total desde o nascimento, quando tem o conhecimento da síndrome. E existe um estudo que avaliou que, se você fizer o rastreamento anual desse paciente, fizer um tratamento precoce, é muito mais barato do que você tratar os múltiplos tumores que esse paciente vai ter. Sim. O tratamento é sempre mais caro do que a prevenção, né? Exato. Mas a prevenção passa por essa disseminação da informação. Você vê hoje que atuo na área da saúde já há 3 anos, não fazia a menor ideia. Então imagina quem está em casa assistindo a gente, como a medicina vem evoluindo. Acompanha a gente, acompanha nosso programa, entra na rede social lá nossa, faça a pergunta que a gente vai trazer aqui para os médicos, irem esclarecendo para vocês. Doutora, muito bom esse tema, já gostei. Eu já te fiz a pergunta do fui diagnosticado? Foi a que eu fiz agora? Não, foi o que você complementou, né? Sim. Então tá, vamos lá. Terceira pergunta hoje para a doutora Raquel. Fui diagnosticado em estágio inicial e vou iniciar o tratamento nos próximos dias. Quer dizer, câncer em estágio inicial. Quais as chances de recuperação total de câncer de mama em estágio inicial? Tá bom. Muito boa pergunta, mas eu queria fazer uma consideração que no nosso país, cerca de 25% das pacientes têm diagnóstico de câncer de mama já com metástase. Então, essas pacientes, em torno de 1 em cada 4, elas vão passar por um tratamento muito mais prolongado, vão sofrer muito mais efeitos colaterais do tratamento, da doença. Então, essas pacientes acabam levando muito mais tempo de tratamento. E a gente ter um diagnóstico precoce vai evitar que o paciente faça tanto tratamento, então vai ser menos tratamento, vai passar por menos efeitos colaterais e vai ter uma maior chance de cura. Então, a chance de cura ela é muito variável.
né? Então, é uma pergunta bem genérica. Vai depender muito da doença do paciente. Então, qual o estadiamento, né? O tipo histológico, se é um triplo negativo, se é um hormonal, que a gente chama de luminal, se é um HER2, que é um tipo de tumor de câncer de mama que tem uma proteína, que a gente usa um anticorpo, um tratamento personalizado. Então, depende disso. Depende da idade do paciente, das doenças que essa paciente já carrega com ela. Porque, por vezes, por exemplo, eu vou dar um tratamento, mas a paciente tem insuficiência renal, tem uma doença cardíaca que me limita dar o melhor tratamento a ela, né? Então, a cura vai depender de múltiplos fatores. Via de regra, se eu tenho uma paciente com uma doença em estágio bem inicial, uma paciente que está numa boa condição clínica, não tem nenhuma doença limitante, que eu consiga dar o melhor tratamento, ela tenha acesso ao melhor tratamento, a gente consegue chegar hoje em torno de 90% de cura. 10%, aí vocês vão me perguntar, e por que não 100%? 10% a gente não entende muito bem o que a gente precisa fazer, mas a gente imagina que seja muito relacionado aos nossos hábitos de vida. Então, aí vem a obesidade, então você manter o seu peso, fazer atividade física, ter uma boa dieta, não fumar, não beber, evitar exposições hormonais prolongadas. Então, muito nosso hábito de vida mesmo provavelmente está relacionado a gente chegar a 100% da cura. Uma evolução até natural, né, da medicina também. Interessante, mais um tema muito bacana. Vamos partir para uma próxima pergunta agora para o Dr. Cleverton. A remoção da mama garante a cura? Até que estágio é possível tratar sem operar? Bom, primeiro, a remoção da mama não garante a cura e ela não é nunca o tratamento isolado de um câncer de mama. Nós temos que entender que o tratamento de um câncer de mama, ele envolve várias etapas que são com certeza a parte cirúrgica, uma eventual necessidade de quimioterapia, radioterapia, tratamentos mais modernos como imunoterapias, terapias-alvo. Então, dificilmente uma mulher vai fazer só uma cirurgia para um câncer de mama. Quando ela remove a mama, ela tira a doença, mas infelizmente esse risco de um eventual aparecimento futuro, ele continua. Por isso que toda mulher que faz um tratamento oncológico, ela deve continuar acompanhando com o seu oncologista, com o seu mastologista. Então, a retirada da mama, ela é um dos principais tratamentos para o câncer de mama. Assim como todos os outros tratamentos, eles não garantem que a pessoa nunca mais vai ter o câncer. Por isso que é sempre importante fazer o acompanhamento. Como a Raquel acabou de falar, mesmo em estágios precoces, nós temos 10% das mulheres que, de alguma maneira, esse câncer reaparece. Esse câncer reaparece, pode ser na mama ou pode ser em algum outro órgão. Então, o tratamento, ele é um ponto final. Ele é um ponto final do ponto de vista de tratamento, mas de acompanhamento, sempre uma mulher vai ter que ser acompanhada. Em relação ao fato da não cirurgia, hoje, basicamente, quase todas as mulheres fazem cirurgia de câncer de mama. Quando que uma mulher não vai fazer cirurgia de câncer de mama? Quando ela já tem uma doença que já está disseminada, já está espalhada em outros órgãos, que nós chamamos de metástase. Nessas situações, não se evidencia um benefício da cirurgia, porque por que eu vou retirar um tumor da mama se eu tenho outros pontos em outros lugares? Então, esse tipo de paciente, dificilmente a gente opera, e quando opera são situações muito bem definidas, muito bem estabelecidas, e é uma exceção. E o tratamento dessas pacientes, basicamente, é com tratamentos medicamentosos, quimioterapias, terapias-alvo, que a Raquel pode mencionar melhor. O que seriam as terapias-alvo, doutora? Então, hoje, a gente tem para algumas doenças, uns tratamentos mais personalizados. Como eu citei para o HER2, as drogas anti-HER2, pode ser os anticorpos monoclonais, umas drogas orais, que a gente chama de TKIs. Hoje existem drogas conjugadas, anticorpo com quimioterapia. Para as pacientes, por exemplo, triplo negativa, a gente tem a imunoterapia, os anti-PDL1. Então, são esses tratamentos personalizados também baseados em algumas mutações genéticas do tumor, e aí não é genético que a gente herdou, mas alterações genéticas do tumor que direcionam também o tratamento. Por exemplo, as pacientes com câncer de mama luminal, a gente pode, que são as hormonais, a gente pode procurar uma mutação que chama PIK3CA, que é o PI3K. A gente pode direcionar uma terapia contra essa alteração, que é uma droga-alvo, para a gente aumentar a taxa de resposta e controle da doença. Então, hoje tem um arsenal enorme de tratamentos, né? Cada caso é um caso,
Mas voltando a dizer para vocês em casa, a prevenção, o exame preventivo, procurar um ginecologista, procurar um mastologista é o melhor caminho. Mas é interessante ver o tanto que essa doença vem sendo atacada, né? Graças a Deus com a evolução. Eu tenho em casa casos, né? Mas só o lado paterno. Meu pai câncer de próstata, meu tio agora, graças a Deus, pegou um estágio inicial, um primo próximo também já do meu tio, então assim, a família ali não tem um histórico muito bom, né? Eu brinco que eu tenho que me cuidar muito, porque o lado do meu pai é todo mundo hipertenso, diabético, enfim, e da minha mãe muitos históricos de derrame na geração da idade da minha avó, então eu tenho que me cuidar muito. Se eu fizer esse teste genético aí, acho que eu... grande chance de dar bingo em algum, infelizmente. Então a gente tem que tentar se cuidar muito. Eu gosto de frisar sempre que a gente tem uma oncologia muito personalizada hoje, mas ela é muito direcionada também para as pacientes metastáticas. Então, são aquelas pacientes que vão viver muito mais, mas são pacientes que já têm metástase, que a gente vai dificilmente conseguir curá-las, né? Apesar de a gente já ter algumas drogas novas que a gente já tem falado em talvez curar as pacientes, principalmente as HER2, mas é uma paciente que vai ficar muitos anos tratando e troca com qualidade químio. De vida, né? Então, vai ter qualidade de vida, então... Mas vai ficar tratando muitos Sim, anos. sim. Então, o ideal é você não precisar fazer esses tratamentos, né? A oncologia está disponibilizando e está estudando cada vez mais essas drogas, mas o ideal é você fazer um diagnóstico precoce para não precisar delas. Sim, esse caso, o meu sogro, acabou falecendo por outra razão, mas foi diagnosticado com câncer, mas já acompanhava a próstata há muitos anos. É impressionante como é uma doençazinha chata, porque ele sempre fez acompanhamento, fez recorrência, chegou a fazer um procedimento na próstata, sempre controlou o PSA. Em coisa de 8 meses, assim, que ele fugiu ali 3 meses no exame, PSA alto, câncer e com metástase. Mas assim, metástase muito inicial, então pegou linfonodo e algumas ósseas. Fez radioterapia, nem fez químio, aí fez o controle hormonal, né? Então, é o que o médico me explicou, até o Dr. Michael, um grande abraço pro Dr. Michael, ele me ajudou muito, que eu mandei os exames, meu sogro em Belo Horizonte, falou, não, o tratamento que estão dando para ele é o que eu faria pro meu paciente, eu queria uma segunda opinião, e ele falou, você pensa igual um combustível de gasolina, né? A testosterona para o câncer de próstata é igual o carro com gasolina, então você corta a gasolina dele, que elimina a testosterona, e ele não avança mais. Então ele fez umas 10 sessões de rádio aqui no quadril, fazia o acompanhamento, né, ele falou como é que era o nome, assim, zerar a testosterona dele, vida normal, fez a cirurgia da ressecção, né, retirou totalmente a próstata, já tinha 74 anos, depois acabou infelizmente falecendo por um outro fato de saúde que foi um susto muito grande, mas ele viveu com qualidade de vida há muito tempo, vida normal que a gente brinca, né? Mineiro, tomava cachaçinha, cervejinha dele, comia o porquinho que ele gostava, vida normal. Perfeito. Muito por conta da tecnologia, né? Meu pai já foi outro caso, deu sorte. Mas vamos falar hoje de mulheres, que o tema aqui é outro. Doutora Jainara, sou hipertensa e faço acompanhamento médico frequente. Faço parte de algum grupo de risco? Na verdade, a hipertensão, ela não entra como um grupo de risco específico para câncer de mama, especificamente, né? O que vem, às vezes, associado a um risco dessa paciente é o que a gente vem falando aqui, é o estilo de vida dela. Será que essa paciente ela é hipertensa e associado a isso ela tem obesidade? Qual é a alimentação que ela tem? O estilo de vida, né? O padrão alimentar dela, muitos produtos industrializados, isso tudo é o que vai influenciar, né? Esse controle, esse bom controle pressórico, ela está tendo realmente dentro desse todos os outros hábitos de vida, aí sim entraria os fatores de riscos. A gente fala que tem os fatores de riscos modificáveis e os não modificáveis. Os não modificáveis são aqueles que nós já estamos inclusos naquilo, né, como nas questões genéticas, né, dos fatores genéticos, como na questão da exposição hormonal mais prolongada, que não depende do uso de anticoncepcionais, por exemplo. É aquela menina que menstruou muito cedo e aquela mulher que menopausou muito tarde. Ela teve uma exposição hormonal muito maior. Assim como você que falou da questão da testosterona, que teve que cortar, basicamente no câncer de mama, muitos casos são assim. A gente precisa bloquear hormonalmente essa mulher durante o tratamento, né? E mesmo em pacientes jovens, ainda não estando ainda no estágio de menopausa, nós induzimos uma menopausa para ela naquele período de tratamento para o câncer, justamente porque muitos dos cânceres são dependentes hormonais. Aí sim, essa mulher vai desenvolver até um quadro de menopausa, né, com sintomas de menopausa, mesmo não estando na idade, por exemplo, com 30, 40 anos. Tem um desequilíbrio hormonal. Ela vai ser
menopausada, só que com medicamento, né? Essa é o intuito do tratamento, um dos intuitos dos tratamentos também. E depois, durante o controle, após o tratamento, que elas ficam utilizando a medicação, bloqueando esse hormônio, que induz todos os sintomas de uma menopausa, e onde vem tantos transtornos também, com questões aí psicológicas, depressivas. Entra essa parte minha da ginecologia regenerativa, porque entram os sintomas, né, também da parte ginecológica íntima. Autoestima, tudo, né? Além disso, na questão da relação sexual, a atrofia genital, o ressecamento vaginal, realmente tem um estreitamento do canal vaginal, muitas têm dificuldade de conseguir voltar a ter a relação sexual. Então, aí entra essa parte da tecnologia, já que essa mulher não vai poder fazer uma reposição hormonal, né? Não pode, muitas não vão poder utilizar o hormônio, e o laser, por exemplo, é um dos tratamentos para esses casos. Então, temos os fatores aí, né, modificáveis, que estão no estilo de vida, né, o que vai reduzir muito a taxa. Então, a questão da hipertensão teria que avaliar todos esses outros fatores. Só a hipertensão em si, e estando tudo bem, só isso não é um fator de risco isolado. Agora, infelizmente, a hipertensão dificilmente ela vem sozinha, né? Exatamente. Como você fala assim, tem a questão alimentar, tem a questão genética, mas normalmente o hipertenso ele vem acompanhado de outras doenças. E aí, interessante você que está em casa observar, pensar aqui junto comigo, que você vê, eventualmente um câncer de mama genético, para você aplicar um tratamento eficaz, você vai afetar a parte hormonal, e aí você vai ter que ter um tratamento ginecológico integrado para que esse paciente tenha alguma qualidade de vida, e a gente volta de novo no que todos os programas se fala aqui, a qualidade da alimentação, cuidar da saúde preventivamente, porque trazendo o que a doutora Raquel falou, às vezes o paciente está num estágio interessante, que ele consegue ser tratado ainda, mas se ele não tiver uma saúde boa, o comprometimento de algum outro órgão que ele tem, alguma outra doença, você não consegue dar o melhor tratamento para ele, né? Então você nem pode dar o melhor tratamento porque ele tem um problema de fígado, tem uma hipertensão, tem uma diabetes, enfim. Então a importância da prevenção, e destacar aqui mais uma vez isso, que no Eco Medical Center a gente consegue oferecer esse atendimento integrado sem que o paciente esteja no ambiente hospitalar. Então eu sempre falo desse diferencial, que uma coisa, não que seja ruim, bom, certo ou errado, mas o propósito do Eco Medical Center é oferecer atendimento humanizado e deshospitalizado. Então o paciente consegue estar no consultório do mastologista, do ginecologista, da oncologista, fazer todos os exames num só local sem estar exposto a um ambiente hospitalar. Naturalmente, no momento já de uma cirurgia, de um tratamento, ele vai estar no ambiente hospitalar, mas o Eco ele consegue ter esse atendimento diferenciado fora do ambiente hospitalar. Então, reforçando, não temos ambulância, não temos emergência, isso acaba gerando um ambiente muito mais agradável. E na parte psicológica, que o tratamento de um paciente oncológico ele fica, né, naturalmente debilitado da parte emocional, a gente está se dedicando muito nessa questão, né, de ter um piano de cauda, uma galeria de arte, o tom da luz é controlado, o som de cada andar é personalizado, a vista, né, onde o paciente vai fazer o tratamento quimioterápico, ela é vista para a Serra do Mar. Então a gente realmente acredita que esses diferenciais fazem parte do tratamento do paciente, esse lado emocional. E é muito bacana ter vocês aqui hoje, a gente poder fazer esse debate em conjunto, né, porque o corpo humano ele é um sistema, você mexe aqui e afeta lá. Eu tenho uma pergunta para você, uma dúvida até pessoal, assim, porque eu tenho 2 filhas meninas, e elas vão chegar nessa fase daqui a uns 10 anos, mais ou menos. Esses pacientes que fazem uso de anticoncepcional, eu acho que você falou isso, mas trazendo aqui para o leigo, esse anticoncepcional prolongado ou que até evitam a menstruação, né? Eu já soube de casos que mulheres que tomam, não sei se injeção, adesivo, para não menstruarem, se isso pode afetar ou ser um fator de risco para o câncer ou para algum outro tipo de doença grave? Essa exposição prolongada do uso de anticoncepcional, existe sim uma taxa pequena, acho que eles poderiam até saber qual é essa taxa ao certo, né, do risco de câncer de mama. Mas, justamente, é importante essa avaliação de cada paciente. Para cada paciente, não necessariamente assim um desespero que ninguém mais pode tomar anticoncepcional, senão vai ter câncer de mama. Para cada mulher, sim, a gente vai ter que avaliar o risco dentro disso do planejamento, se tem histórico, se não tem histórico, quais são qual é a estratificação de risco dessa menina, para a gente começar uma contracepção quando for esse momento. Claro, hoje em dia, eu particularmente prefiro muito mais os métodos de longa duração, então os que são livres de estrogênio, né? Então seria mais só com progesterona ou os DIUs não hormonais, por exemplo, justamente pensando nessa proteção, né, dessa mulher prolongada. Exatamente, e esse bloqueio hormonal, que querendo ou não, quando a gente está colocando um anticoncepcional numa menina, a gente está bloqueando ela hormonalmente, a produção própria dela, né? Então isso tira o ciclo dela, o autoconhecimento dela,
dela, até a questão de labilidade emocional dela, tudo isso fica bloqueado. Coisa que quando a gente coloca um DIU ou um implante hormonal, por exemplo, a gente vai ter essa variação e a menina vai se conhecer muito mais. E a mulher que planeja, hoje em dia as gestações são cada vez mais tardias, né, vai ser a longo prazo. Ficar tomando uma pílula todos os dias já não faz tanto sentido do que colocar um DIU que fica lá. Um risco enorme, hoje nos Estados Unidos já por 8 anos a gente já pode deixar. Caramba. Né? O Mirena já foi autorizado nos Estados Unidos por 8 anos. Aqui no Brasil, logo em breve, também vai ser autorizado. Por enquanto a gente mantém por 5. Então é muito mais simples, muito mais fácil. Existe realmente uma relação de risco com o contraceptivo, mas é importante a gente esclarecer isso. Tem um estudo em inglês que avaliou mais de 1 milhão de mulheres por mais de 20 anos e mostrou que praticamente todos os métodos contraceptivos independentes, se estrogênio, progesterona isolado, eles podem aumentar um pouquinho o risco de câncer de mama. Mas é importante a gente entender o que é um fator de risco. Né? Um fator de risco é aquilo que te deixa um pouco mais suscetível a ter uma determinada doença. Agora, se você fizer uma análise do ponto de vista o que é mais impactante para a saúde e principalmente para a expectativa de vida de uma mulher, uma gravidez indesejada é infinitamente pior do ponto de vista de comprometimento de qualidade de vida e de saúde de uma mulher, comparativamente a um discreto aumento do risco de câncer de mama. Por exemplo, a obesidade ou o sedentarismo, eles aumentam muito mais o risco do câncer de mama do que o uso de um contraceptivo. E eu não vejo nenhuma campanha com tanta ênfase né, no cuidado, na atividade física, né, para alguém chegar e falar que não pode usar um método contraceptivo. O método contraceptivo é uma vitória da mulher. É uma vitória, é uma independência da mulher. Então isso é extremamente importante e é importante ter tocado nesse tema, para que a gente deixe bem claro mesmo que por mais que exista, sim, esse aumento discreto de risco, isso não dá o direito de ninguém recomendar para uma mulher que não tenha outros impeditivos de usar o seu contraceptivo e de poder planejar, fazer o seu planejamento, né, reprodutivo, né? Então, isso tem que ficar bem claro, assim, não deixem de usar os seus contraceptivos, sigam as orientações do seu ginecologista, né? O ginecologista é a melhor pessoa para te orientar qual que é o melhor método, né? E somado a isso que eu falo, né? A quantidade... Hoje a minha esposa ela é promotora de justiça, então lida numa cidade interior, onde não há eventualmente tanto acesso. Se bem que hoje em dia tem internet, né? Quem quer acessa, mas acho que tem um lado cultural também, né? Isso deveria ser uma campanha de governo, não uma campanha política, mas de governo. E a gente vê muito isso, as pessoas não têm acesso à informação ou não querem ter acesso à informação, e aí você tem uma série de crianças que são geradas e são abandonadas, são criadas em situações muito delicadas. Então ela lida com isso no dia a dia, eu acabo acompanhando dentro de casa, é muito triste de ver. Às vezes a menina com 13, 14 anos de idade, já com filho, aí o filho abandona, aí, enfim. Então tem todo um efeito colateral que vai além da doença. A idade média de início da vida sexual da mulher brasileira é 14 anos de idade. É uma menina que está iniciando a vida sexual sem nenhum tipo de informação, né? E o risco de câncer, ele simplesmente existe para todas nós mulheres, né? Já é de 12,5% a taxa de risco de câncer. Então, você acrescentar um pequeno nessa questão hormonal realmente não compare-se com relação a uma gestação indesejada. Inclusive, quando uma mulher fez um diagnóstico de câncer naquele momento e está usando um método, o recomendado, assim, é ainda manter, dependendo daquele tipo de método, até encontrar o especialista e até modificar e iniciar o tratamento. Porque a chance dessa mulher até conseguir um atendimento, né, e engravidar nesse período, aumenta muito mais o risco de mortalidade dela, por exemplo, durante esse tratamento. Se ela engravidar, do que ela manter esse anticoncepcional durante esse curto prazo, até ela iniciar o tratamento. Então, não tem que ter desespero com relação a isso. Eu tenho uma pergunta aqui interessante, agora nem acho que está na pauta aqui, mas é uma coisa que eu venho percebendo cada vez mais familiares próximos, filhos de amigo, como as meninas estão, né, ganhando formas femininas mais novas, menstruando, né, começando a crescer a mama. Isso tem alguma relação hormonal, alimentação que cada vez é mais processada, ou uma evolução natural da espécie que tem mais acesso à informação? Eu gosto de pergunta difícil. Isso, a genética, existe alguma coisa? Uma geneticista?
A doutora Raquel A saberia doutora Raquel dizer? saberia me dizer ou alguma Você coisa? tem uma Porque é explicação impressionante o que eu assim, vejo. Na gente? minha época, hoje eu tô Não. com 39. Eu acho que é uma questão de evolução acho que é uma natural questão de mesmo. evolução. aham. Provavelmente. Do mesmo jeito que Não tem tem outros fatores, né? A nossa estatura aumentou com o decorrer Exato. dos anos, Sim. né? Você pega uma estatura média aí do brasileiro, deve ter aumentado nos últimos 50 anos, talvez aí próximo de 10 centímetros, né? Isso é um indicador, inclusive, de qualidade de vida, né? A altura é um indicador de qualidade de vida, de bem-estar, de alimentação. Eu imagino que, de alguma maneira, a exposição a uma maneira diferente de se viver possa contribuir com isso, mas acredito, assim, não existe uma resposta científica exatamente para isso, mas que possa ser uma questão simplesmente de evolução nossa mesmo. Entendi. Acredito que seja isso também. Bom, vamos partir agora para relato de alguns pacientes. Para o Dr. Cleverton. Tive um acidente de carro e após isso percebi um leve caroço, seguido de uma vermelhidão na lateral do meu seio direito. Senti incômodo por alguns dias e febre no local. Ou seja, acho que a mama aquecida ali naquele ponto. Fiz uma mamografia e descobri um tumor benigno em estágio inicial. Ele pode se tornar maligno? Não, primeira resposta, assim, tumor, nódulos benignos não viram câncer, né? Você tem algumas lesões precursoras, você tem o câncer, você tem nódulos benignos, e a maioria dos nódulos benignos não tem e nunca terá qualquer relação com câncer. Esse é o primeiro ponto. Mas a pergunta talvez mais importante desse relato é o trauma, né? Existe uma tendência a se associar um trauma na mama com o aparecimento de um câncer de mama futuro. E não há, do ponto de vista da literatura, nenhuma relação entre o trauma e o desenvolvimento de um câncer. O que pode acontecer é uma coincidência, uma mulher que sofreu um trauma e desenvolver e ter um câncer de mama e acabar, por essa análise, por essa avaliação do trauma, descobrindo o câncer de mama. O que essa mulher provavelmente percebeu foi nada mais do que um hematoma, que muitas vezes acontece com a mama. Aliás, é uma coisa importante, acidentes de automóvel, né? O cinto de segurança salva a vida, mas machuca a mama. Então, é muito comum o cinto de segurança marcar e muitas vezes fazer hematomas na mama, né? E tem que usar cinto de segurança, porque é melhor um hematoma na mama do que um trauma na face, né? E isso é uma condição passageira, mas deixando bem claro, assim, não existe uma relação de câncer de mama com trauma. Até pouco tempo atrás eu fui procurado, uma pessoa que tinha sofrido um trauma, e me perguntou isso, estava fazendo o tratamento já, até acho que sofreu um trauma no trabalho, uma questão até do ponto de vista de relação de causa e efeito, e eu deixei bem claro para ela que não existia nenhuma relação e que talvez o trauma foi um facilitador até para ela descobrir, né, porque acabou fazendo os exames pelo trauma e descobrindo o câncer de mama, né? Enfim, não existe nenhuma relação com trauma e nódulo benigno não vira câncer. O que existe é que existe um número bastante significativo de mulheres com nódulos benignos. Então, às vezes, ela está acompanhando com o seu ginecologista, com o seu mastologista com nódulo benigno, e ela vem a desenvolver um câncer. E existe uma confusão natural de que aquele nódulo que ela tinha foi o câncer, ou virou o câncer, causador do câncer, mas são coisas totalmente distintas. Isso é uma coisa que a gente tem que explicar bem. Talvez seja uma falha nossa no consultório mesmo, de não deixar muito claro isso para as mulheres. Esse tema é muito interessante, né? Eu, como leigo aqui, é engraçado. Eu nunca tive essa sensação. Mas também, se você falar assim, quem tem mais nódulo tem chance de ter câncer. Eu, como leigo, pensaria como lógica que faria algum sentido. Então, reforçando o que o doutor falou, né? O fato de se ter um nódulo que não é cancerígeno seja motivo ou causa para que a pessoa tenha um nódulo aí sim cancerígeno, um tumor maligno. Não existe nenhuma relação entre um nódulo benigno e um câncer de mama. São coisas distintas que coexistem no mesmo órgão. Perfeito. Muito bacana esse tema. Doutora, quer complementar? Quero. No dia a dia a gente vê muito assim paciente que tem um trauma na mama ou às vezes pulou o gato no colo, e aí o gato pulou e aí me deu um câncer de mama. Na verdade, não. Ela ficou mais atenta, se examinou e aí descobriu que estava já com um nódulo na mama. Então isso é muito comum no dia a dia. Entendi. E o que eu vejo, eu tenho alguns amigos assim que acabaram tendo diagnóstico de câncer e descobriram, é uma doença silenciosa, lembrando aqui, né? Então o que me falaram me corrijam, tá? A ideia aqui é quebrar esses mitos.
que o câncer ele é uma doença silenciosa. Então, quando a pessoa está com dor, é sinal de que já está no estágio muito avançado, provavelmente. Então, eu tenho um amigo meu, triatleta, enfim, um cara que eu adoro, e sofreu um acidente de bicicleta, foi atropelado, e aí foi para o hospital fazer um check-up, porque ele tinha sido atropelado, quebrou a costela, foi feio, e aí descobriu um câncer. E aí está tratando, graças a Deus está tendo sucesso no tratamento. Mas é o que ele fala, se não tivesse sido atropelado, e aí ele fala que é um sinal divino, talvez ele tivesse morto por outra razão. Então o atropelamento dele foi bem providencial. E eu acho que é muito comum o paciente, como é uma doença silenciosa, ele acabar descobrindo aleatoriamente, né? Sim. Por isso é importante a importância da prevenção. Exato, o rastreio precoce, enquanto seguir a prevenção. Eu gostei desse negócio da genética aí, eu vou querer fazer esse negócio. Porque na minha família a estatística aí não está muito legal, não. Para vocês entenderem um pouquinho por que na maioria das vezes, né, realmente quando você tem um tumor inicial, né, seja um bem clássico, é um câncer de pâncreas, ele fica realmente bem escondidinho e você só descobre normalmente quando ele está avançado. Normalmente quando ele avança por alguma estrutura, entorno, pega músculo ou nervo, vai para o osso, aí o paciente vai ter o sintoma da metástase, né? Então isso é bem comum e é verdadeiro, não é um mito. Entendi. Bacana. Vamos para o segundo relato aqui, doutora Jainara. Estava amamentando quando notei secreção saindo do bico do peito. Entrei em contato com meu médico, que indicou remédios que não surtiram efeito. Consultei com o especialista e fui diagnosticada a tempo de não precisar remover a mama. Isso é uma situação, não sei se o Cleverton chegou a atender obstetrícia por algum tempo. Sim. Né? Isso é bem clássico dos obstetras, porque nós terminamos, fazemos o parto e a gente continua sendo médico daquela mulher. E hoje em dia, então, com os contatos por WhatsApp, né? Isso aí, do jeito que ela relatou aí, aparentemente, entrei em contato, né? Ligou, falou com a secretária e foi uma suposição de alguma coisa. uma mastite, alguma coisa. Sim. A questão do autoconhecimento que a gente já falou, porque é bem clássico, né? A secreção que sai do leite, que é uma paciente que está amamentando, ela notou uma secreção diferente. Então, por isso a importância de procurar realmente o especialista, não deixar, ou mesmo que fosse esse médico, talvez se ele tivesse examinado ela, o ginecologista pode também, né, já ter essa suspeita e pedir os exames iniciais para encaminhar para o colega, para o mastologista, mas é fundamental esse autoexame, dessa observação que a mulher tem, do tipo de secreção que pode estar saindo. No caso, era um leite, que ela observou um tipo de secreção diferenciada, ou uma água, que a gente chama, até pouco tempo usava como água de rocha, ou uma secreção sanguinolenta, diferente do que ela estava vendo todos os dias, né? Então, por isso é importante ter essa observação e, claro, consultar. Então, o exame, esse autoexame, realmente não descarta a gente fazer o exame clínico e, na consequência, ela deve ter feito um exame de imagem. Né? A taxa de cura, como a doutora já falou ali, chega a 90% até 95% quando é o diagnóstico precoce. Então, por isso que nós queremos que essas mulheres procurem e façam o exame de imagem, não só o autoexame. Né? É ali que a gente vai conseguir descobrir e detectar esse câncer precoce para ter uma cura. Entendi. Eu acho que vale ressaltar que paciente amamentando, que venha com alteração na mama, é sempre um desafio fazer o diagnóstico. Porque na maioria das vezes vai ser uma mastite, vai ser uma alteração inflamatória, benigna, mas às vezes vai ser um câncer. E eu e o Cleverton, a gente tem alguns casos em comuns que foi difícil diagnosticar. Então foi uma mastite que o paciente tratou com um colega e não melhorava, até que alguém pensou, talvez não seja uma mastite. Então, ela chegou pra gente já com a doença avançada. Então, é um desafio, não é fácil para o paciente entender se de fato aquilo que está acontecendo com ela é da amamentação, ou pode ser uma coisa mais séria. É um desafio para o colega que atende e quando chega pra gente, né? Existe uma média de atraso de diagnóstico na gravidez e na amamentação em torno de 5 meses. Por isso que por esses motivos que a Raquel comentou. É uma situação um pouco mais difícil, a mama, seja da grávida ou da mulher que está amamentando, ela é uma mama mais inchada, a gente chama de engurgitada, o que dificulta muitas vezes, os sinais são indiretos, mas eu acho que uma coisa muito importante, a gente tem que acreditar no paciente, né? Porque ninguém conhece melhor a mama do que a própria mulher.
Então, se ela percebeu alguma coisa diferente, muitas vezes vá ao seu ginecologista, vá ao seu obstetra, vá ao seu mastologista, oncologista, assim, procure um profissional, seja avaliada, seja examinada, né? Muitas vezes é difícil, às vezes no primeiro momento você pode até acreditar que é uma mastite, né? Existem maneiras de você manejar isso de uma forma com que você faça o que a gente chama de algumas provas terapêuticas com tratamento. Mas é importante que a mulher sempre atente, mesmo nesse período de amamentação e de gravidez, e que se tiver dúvida, vá ao seu ginecologista. Perfeito. Doutora Raquel, uma pergunta aqui para você. Fiz uma cirurgia de conservação da mama e passei pela terapia de radiação, o que me deixou bastante fragilizada. Qual a melhor forma de fazer a recuperação desse tipo de procedimento? Normalmente, a paciente que vai iniciar o tratamento de radioterapia, ela costuma já ter feito o tratamento cirúrgico, então ela já vem pós-cirurgia, pós muitas vezes quimioterapia, então já é uma paciente que já vem mais fragilizada do tratamento prévio. Então ela chega para a radioterapia, vai fazer o seu tratamento, é um tratamento que dura em torno de 15 a 23 sessões, são diárias, são sessões rápidas, mas é o trabalho do paciente ir todo dia, voltar, sair da sua rotina, ela já está cansada do tratamento prévio, mas a radioterapia por si é um tratamento tranquilo, então ele está mais relacionado a algumas alterações locais, uma vermelhidão na pele, a mama fica um pouquinho mais quente, né? Então são alterações mais locais. Algumas pacientes, a depender da dose que a gente vai utilizar, do aparelho que a gente vai utilizar, da região que a gente tem que irradiar, às vezes tem que irradiar algumas cadeias linfonodais, algumas ínguas ao redor, pode pegar um pouquinho do pulmão, o paciente pode ter um pouco de tosse, uma secreção pulmonar. Algumas pacientes também podem irradiar um pouquinho o esôfago, ter um pouquinho de dificuldade para engolir, uma dor para engolir, né? Mas normalmente, assim, dura durante o tratamento, na primeira semana, a paciente também fica um pouco mais fadigada, cansada, mas passando 7, 15, no máximo 30 dias, ela já está bem recuperada. Então, provavelmente é uma paciente que estava ainda em tratamento, né, para estar com esse sintoma. Exatamente. Algo que logo em seguida já tende a normalizar. Mas o tratamento da radioterapia, normalmente, elas se recuperam rapidamente. A gente utiliza alguns cremes, pomadas, tópicos locais, né? Dificilmente tem que usar alguma medicação, às vezes para dor, se tiver uma radioterapia que foi um pouco mais intensa, deu alguma bolha. Mas, normalmente, a recuperação é muito tranquila. Perfeito. Vamos partir para o finalzinho agora, que a gente faz um pinga-fogo que eu brinco, que é o mito ou verdade. Não necessariamente a resposta tem que ser se é mito ou verdade, tá? Mas eu acho que a gente pode também, cada um ir falando um pouquinho, se for um tema que dê para ser complementado. Mas o primeiro mito ou verdade eu vou fazer aqui para a doutora Raquel. Mulheres que já foram operadas não voltam a ter ocorrência de câncer de mama, mito ou verdade? É mito. Normalmente, as pacientes que têm recidiva, uma recorrência da doença, mesmo que elas fizeram uma cirurgia mamária muito radical, tiraram a mama, antigamente tirava músculo, elas podem ter recidiva da doença na mama, que na maioria das vezes não é na mama, é em outros locais, como a gente já falou previamente, pode acontecer nos linfonodos, nos ossos, nos pulmões, no fígado e até no cérebro. Então, a recidiva pode acontecer, tá? E nem sempre é na mama, na grande maioria das vezes é fora do sítio local inicial da doença. Então, lembrando, é uma coisa muito importante a gente saber que o câncer de mama ela é uma doença sistêmica. Não é uma doença localizada que eu trato cirurgicamente, faço minha rádio e eu me livrei do problema. Não, a gente precisa fazer outros tratamentos para agregar e aumentar a chance da paciente se curar. É um acompanhamento perpétuo ali, né? Eu vejo meu pai que teve câncer de próstata, até hoje tem que fazer acompanhamento 6 meses, enfim, graças a Deus nunca mais voltou. Mas ele deu uma sorte de pegar muito no começo também, então acho que olhando para o lado masculino tem essa estatística aí de ter descoberto precocemente. Dr. Cleverton, homem também pode desenvolver nódulo cancerígeno na mama, mito ou verdade? Verdade, verdade. Mas o homem não deve se preocupar com a mama, o homem deve se preocupar com a próstata. Tá? Para cada mulher que tem câncer de mama, tem um homem com câncer de próstata. E aí nós entramos numa situação chamada preconceito, né? O homem ainda tem muito preconceito, tem muito medo de ir no seu urologista. O câncer de mama no homem é extremamente raro, né? Nós temos poucos casos, geralmente são diagnosticados de forma clínica, o homem não tem uma mama desenvolvida, percebe até às vezes mais rápido ao aparecimento de um nódulo. O tratamento é muito similar ao tratamento que é feito no câncer de mama feminino, mas é uma coisa rara, e como uma coisa rara, a gente tem que ter os cuidados, tem que ter atenção, mas o que nós homens temos que nos preocupar é com a próstata.
tá? O câncer de próstata ele tem uma incidência igual, até um pouco maior do que o câncer de mama na mulher, o câncer de próstata no homem. Então, embora o câncer de mama exista no homem, vamos ao urologista nos cuidar. Verdade. E o diagnóstico, né, o autotoque é a mesma coisa. Tocou, sentiu nódulo, dor, é a mesma coisa. O homem não tem uma mama desenvolvida, então fica fácil você observar até no espelho qualquer diferença, qualquer abalamento, alguma retração. Da mesma maneira, assim, não existe e nem tem o porquê de ter um programa de rastreamento de câncer de mama no homem, pela sua raridade, né? O programa de rastreamento ele tem que ser na próstata, né? Então vamos esquecer um pouquinho a mama do homem e vamos para o nosso urologista cuidar da nossa próstata. Perfeito. Só complementando, vale lembrar que a grande maioria dos homens que têm câncer de mama, normalmente eles têm uma história familiar de outros tipos de câncer muito recorrente, assim. Então, normalmente eles são pacientes que têm hereditariedade e devem fazer um teste genético sempre. Sim. Todo paciente, homem, com câncer de mama, deve fazer um teste genético hereditário. Existe até uma das síndromes que é o BRCA2, que é um tipo de alteração genética que é muito relacionado a câncer de mama no homem, né? Então, sim, com certeza, embora seja raro, né? Ele talvez possa ser um start para uma investigação e para a prevenção até das outras mulheres mulheres da mesma família, né? Perfeito. Dando continuidade aqui com o Dr. Kleber, então, mulheres que têm implante de mama não podem fazer mamografia? Isso é mito ou verdade? Mito, totalmente mito. Assim, a mulher que tem implante de mama, ela tem condição e deve fazer sua mamografia tanto quanto uma mulher que não tem implante. Aliás, a mamografia é o grande exame, né? Existe uma tendência, às vezes, de se associar, não, eu vou fazer uma ressonância, que é um exame mais detalhado. Sim, a ressonância é o melhor exame para avaliar a próstata. A ressonância, muitas vezes, ela nos ajuda a tirar algumas dúvidas, mas a ressonância não mostra lesões precursoras de um câncer de mama. Né? Então tem algumas alterações que só são vistas numa mamografia, não são vistas em ressonância, em PET scan, em qualquer exame por mais alta tecnologia que ele possa nos oferecer. Ainda, infelizmente, tem o desconforto da compressão da mamografia que algumas mulheres reclamam, mas ela deve ser feita. Não existe nenhum tipo de impedimento de uma mulher que tem prótese de mama fazer mamografia. E nem de atrapalhar o diagnóstico também? Não, assim, existem algumas incidências, algumas imagens a mais que são feitas numa mulher que tem prótese de mama, mas de forma geral não existe um impeditivo, um dificultador, né, por parte da prótese no diagnóstico de câncer de mama. Isso é uma coisa que tem que deixar bem clara. Se numa mulher que tem o câncer de mama, que eventualmente a gente precise fazer uma mastectomia, que é a retirada da mama, a primeira escolha que a gente usa hoje como reconstrução é uma prótese de mama. Né? Se naquela mulher que teve o câncer, que é a mulher de mais risco, a gente usa a prótese, né, não existe nenhum impeditivo de usar em qualquer mulher. Né? Então tem que ficar claro, mamografia depois dos 40 anos, com prótese ou sem prótese. E existe essa possibilidade de se fazer na mesma cirurgia que você faz a retirada da mama, já fazer a reconstrução da mama, ou são cirurgias obrigatoriamente feitas separado? Não, existe. E, aliás, assim, isso é um caminho que a gente segue cada vez mais, né? Hoje, basicamente, eu entendo que existe uma diferença, por exemplo, do setor público para o setor privado. Existem leis que garantem a reconstrução de todas as mulheres brasileiras que tiveram câncer de mama, mas que, infelizmente, às vezes no setor público isso é feito em um tempo diferente, como você me perguntou. É feito primeiro a cirurgia do câncer e um tempo depois é feita a reconstrução. Né? Muitos locais, mesmo públicos, já oferecem a reconstrução imediata, né? No setor privado, isso é mais disseminado. Uma tendência. Tendência, e é o que é recomendado, que sempre que possível, salvo alguma contraindicação, nós temos sim situações em que a gente opta por reconstruir tardiamente, mas sempre que possível, a mulher já deve fazer a sua cirurgia combinada. A cirurgia do câncer de mama e a sua cirurgia de reconstrução. Perfeito. E aí já é parte da autoestima, tudo, né? Claro. Com certeza. Faz muita auxilia. diferença. Eu falo que sempre o lado psicológico é o grande
catalisador da cura, né? Então, acreditar e autoestima acho que é parte disso. Com certeza. Patrick, só complementar essa questão Claro. da ressonância e da mamografia, que às vezes elas chegam num ginecologista até tentando já convencer o gineco Já de dando diagnóstico e pedindo a exame. ressonância porque elas têm prótese. E isso é super comum. Às vezes eu pego paciente já de outros colegas que não sei se conseguiram ser convencidos e a paciente só vem acompanhando com ressonância. E é extremamente importante deixar isso bem claro para os nossos colegas também, não ser influenciado por esse pedido, que realmente muitas se queixam do desconforto do exame, mas da extrema importância dele, que isso realmente a gente não pode fugir. Eu vou trazer um tema no final que eu li essa semana depois, quero ouvir de vocês. Doutora Jainara, a amamentação reduz o risco do câncer de mama? Existe alguma estatística em relação a isso? Mito ou verdade? Verdade, com certeza. A amamentação é um dos fatores protetores aí que são modificáveis até, que a gente pode, né, claro, algumas podem não conseguir amamentar, mas a estimulação da amamentação entra nesse fator de proteção tanto da criança como da mãe. Então, reduz o risco a partir aí de 6 meses de amamentação no mínimo, de 22% do risco de câncer de mama, e quando isso prolongado até cerca de 1 ano, até 26% do risco de câncer. Então, é um fator protetor e inclusive reduz o risco de mortalidade dessa mulher que amamentou por no mínimo 6 meses e depois de descobrir um câncer, por exemplo, ela reduz a taxa de mortalidade dela durante esse tratamento, por conta dessa proteção da amamentação. Então, além essa renovação celular que tem durante a produção do leite, né, essa estimulação celular toda nova, também tem a eliminação das células cancerígenas que poderiam trazer esse câncer. Então, são as teorias de fatores de proteção durante a amamentação. Então, a estimulação é que amamente, que é pelo menos no mínimo até os 2 anos. Sim. Então, todo mundo aqui incentiva. A E doutora sem Raquel está amamentando, eu amamentei até 1 ano e 7 meses. Nos benefícios para a criança, né? Que a gente Exatamente. Nossa, eu vejo as duas em casa que mamaram até 2 anos, são dois tourinhos. E é legal porque também tem relação com depois da introdução alimentar, né? A criança que mama, ela costuma ter uma introdução alimentar mais saudável, assim, sem menos restrição, e realmente lá em casa, é o que eu brinco, das 6h30 da tarde eu chego da escola ali 7 horas, elas comem até as 10. E, de boa, assim. São saudáveis, não estão com sobrepeso. Menos intolerâncias, né? Porque sim. elas adquirem várias imunidades. Não, com certeza, é fundamental. Eu queria te fazer uma pergunta. Existe alguma relação do câncer de mama com o câncer de colo de útero? Existe alguma associação ou são coisas distintas? Distintas. Não, o câncer de colo de útero é o que a gente luta para que seja extinto do mundo, da face da Terra, de maneira totalmente preventiva. Esse é um tipo de câncer que é um tema totalmente à parte, mas que vale lembrança realmente dessa importância, porque é um tipo de câncer que hoje em dia ainda é inadmissível que a gente ainda tenha tantos diagnósticos e tanta causa de morte, realmente uma taxa de mortalidade muito alta, sendo que é um câncer totalmente prevenível, realmente. A gente pode prevenir ele através da vacina, do rastreamento. Quando a gente descobre ele extremamente precoce, a taxa de cura é praticamente 100%, né? Então, não tem por que ter mais, né? Não é um câncer diferente do câncer de mama, que tem toda essa questão genética. O câncer de colo de útero, não. Ele realmente depende da mulher e buscar atendimento. Ele demora cerca de 10 anos para desenvolver. E ele vem através do HPV, não é isso? Ou não, são outros fatores? O fator principal é o HPV, com que certeza. Hoje tem vacina, né, gente? Que tem vacina, nós temos, claro, 80% da população tem o vírus do HPV, mas os cancerígenos, que são a menor, são os que estão na vacina. Então, pode ser feito aí na rede pública, nas adolescentes, nos meninos também, e na rede privada, nos adultos, também tem indicação. E qual a idade que a criança pode, ou o adolescente pode começar a vacinar? A menina, a partir de 11 a 14 anos, é disponível na rede pública. E os meninos, acho que 12. 12 a 16, alguma coisa assim. Eu acho que uniformizou agora. Acho que estão iguais agora os dois meninos. Uniformizou desde o ano né? passado. Você que tem em casa aí que é pai e mãe, a culpa e a responsabilidade é sua. Leve seus filhos para vacinar. Porque é uma ignorância nos dias de hoje. Com certeza. Você não vacinar ou até negligenciar, né? Achando, minha filha está com 17 anos, então ela ainda é virgem. Acho que não vale nem o risco da dúvida. Vá lá e vacine, e trate a questão também da contracepção, tudo isso. Exatamente. Você falou da qualidade de vida dessa... Aliás, a vacina, ela veio primariamente para os adolescentes antes de iniciarem a sua relação sexual. Exato. Né? Se ela é virgem ainda, ela mais do que nunca deve receber a vacina do HPV. Perfeito.
Mais uma pergunta aqui, já finalizando, doutora Raquel, mulheres com seios densos ou grandes têm maior risco de câncer de mama, mito ou verdade? Verdade. Então, as pacientes que têm, primeiramente, o que são mamas densas, né? São mamas que têm um tecido fibroglandular muito predominante na mama, né? E conforme a mulher ela é mais jovem, ela tem uma mama mais densa, com muito tecido fibroglandular. E a gente vai ficando mais velha, vai lipossubstituindo por tecido adiposo, que é o tecido gorduroso. Existem alguns fatores de risco para essa mama ser mais densa, né? Por exemplo, você ficar muito tempo se expondo aos hormônios, ter uma primeira menstruação, que é a menarca precoce, uma menopausa mais tardia, exposição prolongada aos anticoncepcionais hormonais, terapia de reposição hormonal, uma paciente obesa, né, que tem um índice de massa corporal maior. Essas pacientes, sim, têm maior chance, né, por conta dessa mama ser mais densa e esses fatores de risco, a ter câncer de mama. Perfeito. Eu tenho uma última pergunta agora que me veio aqui, eu não posso deixar de fazer porque é um pouco do mito ou verdade. Uma vez eu vi uma matéria, alguém comentou que o câncer ele se desenvolve muito mais no ambiente ácido. Eu vi uns doidos aí, ou talvez não doidos, oferecendo tratamento para você tomar água com pH diferente, mudar a alimentação do pH, porque o câncer no ambiente alcalino, básico, perdão, ele não se desenvolve. Isso é mito ou verdade? Há teorias. É mito, né? É mito. Ainda é mito. Assim, não há comprovação científica. Não, é mito. É mito. Né? As pessoas usam no dia a dia, a gente vê alguns pacientes também mal não vai fazer, né? Não, eu acho que é um bom ponto de marketing para quem vende água alcalina, mas do ponto de vista científico não tem. É que nem a história por exemplo, do desodorante, né? Que desodorante causa câncer de mama. Isso é bom. Rolon causa câncer de mama. Não existe nada que comprove, independente do tipo, da característica ou do produto que você usa como desodorante, que esteja cientificamente associado a um câncer de mama. Nem aquele seu antitranspirante também? Não há comprovação ainda. Nada, pode usar tranquilo, assim, sossegado. Outra coisa também que a gente vê com frequência os pacientes utilizar a ozonioterapia. Esse negócio também. Ozonioterapia também não há comprovação científica de que cure e trate câncer. Então é um mito. No Brasil existem algumas jabuticabas, né? Por exemplo, na época da fosfetanolamina, né? Que foi um medicamento que foi associado a um tratamento não só para câncer de mama, mas para todos os cânceres. Pílula do câncer. Pílula do câncer, como seria uma revolução. E eu não sei baseado em que estudo científico que o nosso Congresso Brasileiro aprovou a fosfetanolamina para a rede pública e agora aprovou a ozonioterapia, né? Eu acho que a rede pública ela atende uma proporção muito grande da população. Ela tem suas carências do ponto de vista econômico mesmo, né? E realmente entristece você ver o gasto né, do dinheiro público de uma forma assim totalmente inadequada. Mas enfim, só fica aqui o recado. A Raquel colocou bem, assim, do ponto de vista hoje, cientificamente, a gente não tem nada que nos mostre alguma evidência de benefício, né? É o que eu falo, né? Curandorismo é crime, não esquecendo. Então, fica inventando esse negócio doido aí para vender, você está com risco de estar cometendo um crime. Então, tem que tomar cuidado. E assim, a gente está lidando com vida, né? Vida é muito importante. O Dr. Marcos César sempre fala isso. Que é o nosso diretor clínico hoje lá do Ecomedical Center, que ele fala todo esse esforço, né? Vocês anos estudando, se dedicando, se debruçando. Falamos aqui de genética, de prevenção. Se tudo isso aqui salvar uma vida, valeu a pena. E eu acho que esse é o propósito do Eco, de vocês estão aqui com a gente. Então, encerrando o programa de hoje, eu estou extremamente feliz com o tempo de vocês. Eu sei que o tempo de médico é escasso, estão sempre na correria, ou estudando, ou cuidando de alguém, ou fazendo uma cirurgia. Então, obrigado demais pelo tempo de vocês. A gente está muito, muito feliz em ter vocês fazendo parte do Ecomedical Center. E vocês agora que estão vindo integrar com a gente esse corpo clínico, que eu brinco hoje, é uma família de 197. E a gente vai fechar o ano com uns 240, se Deus quiser. Até o final do ano que vem a gente quer chegar em pelo menos 450 médicos, porque quem faz saúde é médico, não é prédio bonito, como fala o Dr. João Luiz. Então a gente precisa de vocês lá, dedicado, atendendo o nosso paciente. E a gente está lá para atender vocês da melhor maneira possível. Como falei, né, Cleverton? A burocracia é nossa, cuida do paciente, cuida em estudar para evoluir cientificamente, que isso retroalimenta. Então, obrigado a cada um de vocês. E lembrando ao público que esteve aqui com a gente hoje, o Dr. Cleverton, que é mastologista. Então, a doutora Jainara, que está aqui com a gente, que é ginecologista, hoje atua também com a ginecologia regenerativa, e a doutora Raquel,
que é oncologista clínica. O tema hoje foi Outubro Rosa, mas a gente acabou falando de outras coisas, não tem como falar de Outubro Rosa e não falar da mulher como um todo. Espero que vocês tenham gostado. Tem dúvida? Entra na nossa rede social, @ecomedicalcenter_CWB, mande suas perguntas lá, sugiram temas também que a gente vai estar esclarecendo para todo mundo. Deixo a palavra com cada um de vocês agora para encerrar esse programa que para mim foi riquíssimo, foi muito bom. Por favor. Eu que agradeço, foi ótimo, acho que realmente isso é super importante, é uma maneira da gente conseguir alcançar mais mulheres com uma informação de qualidade, e foi ótimo conhecer, eu não conhecia a Raquel ainda, o Dr. Cleverton que está entrando agora lá na equipe, e realmente ter essa equipe multiprofissional do Eco faz toda a diferença para a gente, para os nossos pacientes. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. É muito importante a gente disseminar agora as informações no Outubro Rosa. Eu espero que a gente tenha tocado pelo menos o coração de algumas pacientes e que a gente faça a diferença na vida delas, né? Obrigado também. É sempre importante a gente conversar, discutir essa forma talvez mais informal de conversa. Eu acho que acaba atingindo mais as pessoas. Outubro Rosa vem aí. Não vamos esquecer que todo mês é rosa e a mulher deve fazer sua mamografia em qualquer mês do ano. Outubro é só para relembrá-las da importância de fazer tanto a mamografia quanto fazer sua prevenção, seu autoexame, seu cuidado, ir no seu ginecologista, enfim. Toda forma de a gente atingir alguém é importante, e eu acho que aqui nós conseguimos nosso objetivo hoje. Muito obrigado. Até mais. Obrigado a cada um de vocês em casa. Encontramos você aí no 4º episódio.